Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, que bom que estamos juntos mais uma vez nesta semana para estudarmos esta lição de hoje. É sempre uma alegria muito grande poder entrar no seu lar, na sua casa, onde você estiver agora, acompanhando a TV Kairos, canal 7.1. Hoje iremos tratar sobre a promessa de provisão, a lição de número 11, que será estudada presencialmente no domingo, dia 15 de dezembro. Portanto, na lição de hoje, neste programa, iremos falar sobre a provisão de Deus. Muito obrigado você que está agora no YouTube. É uma ocasião oportuna para você compartilhar o link deste programa, desta programação. Nos ajude fazendo isso para que muitas outras pessoas possam também, assim como você, ser abençoado. Aproveita, deixe seus comentários aí no YouTube, tá bom? Vamos para o textuário, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. O textuário da lição está em Mateus capítulo 6, versículo 25, parte A, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A verdade prática traz a seguinte reflexão: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. A leitura bíblica em classe está no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25. Acompanhe a leitura que está na sua tela. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, que não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? 3 objetivos, como sempre, nós iremos alcançar na lição de hoje. O primeiro objetivo da lição é conscientizar de que o Senhor provê as necessidades básicas de seus filhos. Depois, enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal da ansiedade que assola o mundo. O terceiro objetivo da lição é explicar a provisão divina no âmbito espiritual. No primeiro tópico da lição, portanto, neste primeiro bloco do programa, nós vamos estudar a provisão das necessidades básicas. O primeiro subtópico vai tratar sobre não fiqueis ansiosos. O segundo ponto deste primeiro bloco do programa, nós iremos falar sobre a provisão do alimento diário. E o terceiro ponto deste primeiro tópico da lição, nós vamos falar sobre provisão da vestimenta. Nesta lição, portanto, na lição 12ª, estamos concluindo este trimestre, nós iremos estudar a promessa do Senhor, Jeová Jireh, o Deus da provisão para o crente, onde Deus está aí visando suprir todas as suas necessidades. Nós sabemos que a Bíblia
revela um Deus que está a cuidar do ser humano em todas as suas esferas. O Senhor Deus, Ele está disposto a suprir todas as nossas necessidades, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais, sejam elas físicas. É sobre isso, sobre estes 3 âmbitos do ser humano, que a lição versará no dia de hoje. E para comentá-la, com muita alegria, nós estamos aqui mais uma vez, recebendo os nossos comentaristas, a presença do querido pastor Amarildo Coelho, o pastor Elias Gomes e o evangelista Wallace França. Pastor Amarildo, que bom tê-lo aqui mais uma vez para a gente conversar sobre este tema que também faz parte, né, da vida cristã, o cuidado de Deus para conosco e a promessa de provisão. Meu amado pastor Epaminondas, a paz do Senhor, amados pastores, evangelista Wallace, pastor Elias, é um tema muito edificante. Um tema que nos faz lembrar de que, como seres humanos, nós somos compostos de corpo, alma e espírito, seres tricotômicos. E, sendo assim, nós temos as necessidades, tanto físicas, emocionais, como espirituais. Mas nós temos um Deus que podemos observar ao longo das Santas Escrituras, que Ele cuida, tanto do físico, como do emocional, como também do espiritual. É isso que nós vamos estar estudando. Muito bem. Pastor Elias Gomes, neste presente século, marcado pelas inquietações, não é, pastor Elias? Nós presenciamos a doença do século, a ansiedade, as depressões, as doenças emocionais da alma, assolando as pessoas. Mas a palavra de Deus, ela tem uma receita maravilhosa para todos nós, não é, pastor Elias? Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, pastor Amarildo, o evangelista Wallace, todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado nos assistindo. É uma satisfação nós estarmos aqui mais uma vez e eu creio que nesta oportunidade o Senhor está nos dando mais um momento muito oportuno para aprendermos o tamanho do cuidado de Deus para com a criatura. Por mais que Deus não tenha, digamos assim, essa obrigação no sentido pleno da palavra, mas Ele se propôs, evangelista Wallace, a cuidar dos seus, a zelar, manifestar esse zelo. Isso é muito gratificante, porque Ele, na condição de verbo encarnado, na condição do Deus que desceu para sentir o que cada pessoa sentiria, Ele já previa isso e Ele vem tratar aqui no Código de Ética da Vida Cristã, no Sermão da Montanha, sobre aquilo o qual nós estávamos sujeitos no futuro, que é hoje, sobre essas mazelas psicossomáticas, e aí ele já deixou as devidas orientações e falando o quanto ele cuidaria de cada um de nós nos mínimos detalhes. Portanto, é um momento mais oportuno para nós fortalecermos nossa relação de dependência com Deus, que mantém todo o universo na palma das suas mãos. Muito bem. Evangelista Wallace França, para o Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo. A lição de hoje, ela vai tratar de um tema muito importante também, demonstrando um Deus que cuida dos seus filhos em todas as esferas. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastores, gratos à satisfação nós estarmos aqui hoje. Perfeito, pastor Epaminondas. Essa é a verdadeira definição. Um Deus poderoso, um Deus criador, um Deus mantenedor, mas também um Deus sustentador do homem sobre os seus 3 aspectos, como o pastor Amarildo bem tratou aqui, corpo, alma e espírito. Nós vamos ver quais são os segredinhos básicos ali à luz das Escrituras Sagradas, como nós devemos vencer essa ansiedade à luz das Escrituras, para que possamos ser pessoas mais felizes, mais debaixo da presença do Senhor. Muito bem. Vamos iniciar, portanto, os comentários. Pastor Amarildo, o primeiro tópico da lição vai tratar sobre a provisão das necessidades básicas. Como sempre, se você pode, se você tem condições, pegue sua revista, pegue sua Bíblia, a caneta, para fazer as anotações daquilo que o Senhor falará conosco através dos nossos comentaristas. E, pastor Amarildo, o primeiro ponto é: não fiqueis ansiosos. O comentarista que apresenta o Senhor Jesus no Sermão do Monte, na altura do capítulo 6, tratando sobre oração, tratando sobre jejum, sobre esmolas, e também, neste capítulo, o Senhor falando sobre
o cuidado que devemos ter com essa questão emocional para não andarmos preocupados exacerbadamente, que isso pode trazer alguns prejuízos emocionais, pastora Marilda. Você falou muito bem, pastora Camila, que a ansiedade ela é uma preocupação exacerbada que nos leva a viver o futuro com muita intensidade. E viver o futuro com muita intensidade traz as doenças, causa as doenças que os nossos pastores estarão abordando em outro tópico. Mas nós vemos aqui nesse primeiro tópico que o autor nos leva a lembrar, através do Sermão da Montanha, que o pastor Elias já falou, que Jesus traz um ensino mostrando que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Por quê? Porque Deus cuida das aves, Deus cuida dos pássaros, de um modo que, outro dia eu estava analisando, refletindo, evangelista Wallach, que hoje nós somos cerca de mais de 8 bilhões de pessoas e a Terra nunca deixou de produzir. Quando eu estava refletindo sobre isso, meu Deus, que Deus magnífico. Pode vir 10 bilhões de pessoas, 20 bilhões de pessoas, mas a Terra vai produzir a quantidade exata para suprir todas as necessidades. Então, quanto amanhã, nós não podemos nos preocupar. Nós temos uma passagem bíblica onde Deus mostra que Ele é o Deus da provisão. Quando Moisés, pastor Elias, tirou Israel do Egito, Deus tirou através de Moisés. Quando eles chegaram no deserto, que Deus proveu o maná para que todo dia eles tivessem um alimento, mas houve um momento, pastora Paminonda, Salmo 78, verso 19, nos mostra que Israel fez uma pergunta. A pergunta foi: poderá Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Isso ofendeu muito a Deus. Deus veio a Moisés estava orando ao Senhor, aí Deus disse, está em Números 11, e o versículo 19, Deus disse assim para eles: não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas durante um mês inteiro, até que vos saia pelas narinas, até que vos seja repugnante, porque desprezaste o Senhor que está no vosso meio, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? É justamente, evangelista Wallach, pastor Elias, essa ansiedade, essa preocupação exacerbada. O que sucederá depois? Poderá Deus prover uma mesa no deserto? Meu Pai Celeste. E, amados, para concluir, o próprio Moisés incorreu num grande erro, pastor Epaminondas, porque em Números 11, 21, Moisés disse para Deus, evangelista Wallach, que ele disse assim: Senhor, são 600 mil homens de pé, e este povo, no meio do qual estou, é numeroso, e tu tens dito que vai dar-lhes carne e comerão um mês inteiro. Aí ele faz uma pergunta: porventura poderão se degolar vacas, ovelhas, que venham saciar este povo? Aí Deus novamente se indignou contra Moisés. Disse: Moisés, porventura a minha mão está encurtada. Meu Deus. Agora tu verás se a minha palavra não vai prevalecer. E realmente, a Bíblia diz que Deus soprou aquele vento oriental e veio com codornizes que dava 1 metro de altura, né? E saciou aquele povo, mas aconteceu justamente isso. Quando eles estavam ali comendo e tal, aí foi quando veio a ira de Deus sobre eles. Por quê? Porque duvidaram de um Deus que é o Deus da provisão. Nós não podemos duvidar desse Deus tão poderoso. Maravilha, que bênção. Pastor Elias, e a provisão do alimento diário, né? O Deus que proveu o maná no deserto por 40 anos, o pão diário, né? Que caía do céu, era o pão nosso de cada dia. É o mesmo Deus que hoje, pastor Elias, também cuida do seu povo. Com certeza, pastor Epaminondas. E nós vemos que, já foi tratado aqui na fase introdutória, que o comentarista se preocupou em associar cada discussão, em cada tópico, com cada parte que integra o nosso ser, né? Alma, corpo e espírito. E nesse primeiro a gente vendo aqui que o ser humano ele é inclinado, claro, e isso é absolutamente natural, se preocupar com as suas demandas, com as suas necessidades físicas. Todos nós temos que nos preocupar. Preocupação dentro do nível de equilíbrio, dentro de uma dosagem correta, ela é concebível, porque ela mantém você de uma forma ativa, suprindo suas necessidades, etc. Ou correndo atrás daquilo que se pode e deve alcançar. Mas o problema está no exagero que vocês já falaram aí, usando o termo exacerbado,
Há um autor que, quando evidencia as 3 problemáticas dentro do campo psicossomático, ele cita depressão, ele cita estresse e ele cita ansiedade. E ele diz que esses 3 eles têm, digamos que, predominado na população mundial. E ele até diz assim, que a depressão, por exemplo, é o excesso do ontem. O estresse é o excesso do hoje na pessoa. E a ansiedade é o excesso do amanhã. É quando a pessoa quer viver o amanhã ainda hoje. Por isso é que Jesus fala lá no Sermão da Montanha, dizendo: deixe com que cada dia traga o seu próprio mal. Se você trouxer o mal de amanhã para hoje, e mal aqui no sentido de desafios, não mal propriamente, mas assim, das demandas, daquilo que pode nos deixar inquieto, aquilo que pode nos deixar preocupado, o Senhor nos orienta. Interessante que o Senhor se preocupa com todos os detalhes da nossa vida. Se nós olharmos, digamos que diligentemente, nós seremos vitoriosos. Se nós seguirmos a receita bíblica que o Senhor deixou, nós vamos romper todos esses desafios que, por vezes, querem fazer nós ficarmos absolutamente inquietos. Pastor Epaminondas, é comprovado, evangelista Wallace, que uma das preocupações maiores do ser humano é o alimento. Há um pastor que até disse que, lendo um histórico dentre as pessoas que ficaram refugiadas naqueles campos de concentração nazista, na época da Segunda Guerra Mundial, entre 39 e 45, a preocupação deles não era com isso, com aquilo ou com outros elementos, era com a alimentação, porque a fome, ela deixa a pessoa, digamos que preocupada. A fome, ela dói, a fome, ela faz com que a pessoa tome decisões precipitadas. Lembremos agora daquela família que morava em Belém e, por causa da fome, tomou uma decisão para ir para Moabe, e a tragédia veio sobre aquela família. Lembremos agora de Gênesis capítulo 26, quando havia fome em Gerar, Isaac queria descer para o Egito, consultou o Senhor disse: não desça, permaneça aí. Então a fome, ela é terrível. As pessoas se preocupam, sim, e se preocupam com a alimentação. O problema está no exagero. E quando nós exageramos, nós confundimos a ordem e nós não atentamos para o princípio da prioridade. É nesse mesmo contexto que o Senhor vai falar no versículo 33 sobre o que, em primeiro lugar, nós nos deveríamos se preocupar. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As pessoas estavam preocupadas, ele via isso no coração das pessoas, mas ele quer deixar a todo tempo uma mensagem: eu sou o Deus da provisão, eu sou o Deus que cuida de vocês. E eu lembrei, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, do capítulo 49 do livro do profeta Isaías, versículo 15, diz assim: pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Olha que coisa gloriosa, Deus querendo se apresentar da forma como se faz jus ao seu nome, como pelo qual ele é chamado lá no livro do Gênesis, como o qual ele se apresentou para Abraão: Jeová Jireh, o Deus da provisão. E eu ainda lembro agora, pastor Amarildo, evangelista Wallace, do Salmo 37, verso 25, Davi fazendo uma ênfase, dizendo: eu fui moço e agora eu já estou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus, todo o tempo cuidando, passa as gerações, passam as épocas, chegam outras épocas, e Deus está manifestando o seu cuidado, e ainda usa o apóstolo Pedro para dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, aquilo que está lá no verso 7 do capítulo 5, da primeira epístola que leva o seu nome, porque ele tem cuidado de vós. Então, é um momento oportuno, repito aquilo que falei na minha primeira fala,
para nós fortalecermos a relação de dependência com um Deus que supre, não algumas, mas todas as nossas necessidades, inclusive as voltadas para o campo alimentar. Muito bem. Evangelista Wallace França, o terceiro ponto desse primeiro tópico da lição, trata sobre a provisão de vestimenta. Deus cuida até desse aspecto, não é? Até da vestimenta, pastora Epaminondas, até do guarda-roupa, pastor Amarildo. Nós discutindo aqui, pastor Epaminondas, o pastor Amarildo trouxe um comentário bastante interessante acerca da provisão, acerca da terra conseguir produzir esse tipo de alimento. Uma das perguntas mais frequentes da escola bíblica dominical presencialmente é: professor, já que Deus criou o homem para ser imortal, assim Deus criou Adão e Eva, se eles não tivessem pecado e a mortalidade não tivesse entrado no mundo, ainda hoje teria alimento para todos nós? Sim, certamente sim. Olha os exemplos que o pastor Amarildo trouxe. E mais saudáveis. Mais saudáveis ainda. E com mais abundância. Né? Mais abundantes. Então, Deus ele teria sempre o seu plano, o seu projeto de manter. Ele é o criador, mas ele é o mantenedor também. E aí, pastor Epaminondas, a gente falando sobre vestimentas, em 1943 desenvolveu-se uma teoria, pastor Elias, chamada a pirâmide de Maslow. Quem já passou por um curso de administração, de gestão de negócios, estudou um pouco sobre isso. E nessa teoria diz assim: a principal realmente necessidade humana é a necessidade fisiológica, portanto, a primeira necessidade básica é a do alimento. Mas a sua segunda necessidade básica é a segurança. E nessa segurança entra o quê? A vestimenta. Na terceira necessidade básica entra a social, na quarta entra a estima e, por fim, entra a autoposição, a autoestima. E nós estamos tratando aqui dessa pirâmide, nós estamos tratando da base, a base alimentar, a segurança alimentar e a segurança da vestimenta. Mas a própria palavra de Deus, quando nós estudamos aqui, pastor Epaminondas, e o autor foi muito feliz em se tratar esse primeiro tópico sobre essa necessidade corporal desse homem tricotômico, nós vemos que Deus, desde o Antigo Testamento, ele se preocupa em manter a vestimenta. Se nós observarmos em Deuteronômio, pastores, no capítulo 29, no versículo 5, ali, pastor Amarildo, ali onde Deus está se renovando a sua aliança para ingressar na terra prometida, Deus, da mesma forma que ele repreende o povo de Israel em relação ao alimento, ele repreende também em relação às suas próprias vestimentas. Ele diz assim: durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Ou seja, nós estamos diante, pastor Epaminondas, de um Deus que ele mantém o alimento, que ele mantém a nossa vestimenta, que ele mantém a nossa paz, que nós estaremos no próximo subtópico, e que ele realmente é o mantenedor. Agora, qual é o grande problema da ansiedade? É quando nós transferimos o problema que nós devemos confiar em Deus, nós passamos a confiar no próprio homem. Aí o profeta Jeremias vem dizendo, em Jeremias capítulo 17, versículo 5, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, portanto, nós devemos confiar não no homem que produz através da indústria, através da força motriz do trabalho, nós devemos confiar no Deus Todo-Poderoso que supre todas as nossas necessidades. Muito bem, vamos resumir, portanto, o primeiro ponto, o primeiro tópico da lição, com as palavras do autor. O Senhor provê as necessidades básicas de toda a criação, sobretudo do ser humano em sua tricotomia. Falamos do primeiro aspecto, no primeiro bloco do programa. Daqui a pouquinho, no intervalo, você vai perceber que o segundo ponto da lição vai tratar sobre a provisão das necessidades emocionais. Falamos do corpo, agora vamos, depois do intervalo, falar do cuidado de Deus com a alma, o segundo aspecto dessa lição maravilhosa de hoje. Voltaremos daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco deste programa que realmente está muito maravilhoso, estudando a lição
de número 11, a promessa de provisão. Falamos no bloco anterior sobre a promessa de provisão para as necessidades físicas, agora a promessa de provisão das necessidades emocionais. E aqui nós vamos falar sobre somos seres integrais, depois o segundo subtópico vai falar da ansiedade no mundo e o terceiro ponto dessa lição, no segundo tópico, vai trabalhar a solução para a ansiedade. Pastor Amarildo, neste segundo ponto da lição, o comentarista vai falar sobre a provisão das necessidades emocionais e o primeiro ponto aqui abordado por ele é somos seres integrais. O que nós podemos comentar sobre esse ponto aqui? Meu amado pastor, como nós vimos no início, foi falado que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então, somos inteiros, como o autor diz. Assim como já foi falado sobre as necessidades do corpo, do físico, nós temos também essas necessidades da alma, necessidades emocionais. Por quê? Porque, como alma, nós temos sentimentos, nós temos desejos, nós nos entristecemos, nós temos afetos, nós nos alegramos. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele manifestou a sua tristeza, Ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Ficai aqui comigo e velai. Então, nós precisamos ter um cuidado muito grande com relação à nossa alma. Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, os nossos desejos, as nossas emoções, elas devem ser muito bem administradas. E para serem muito bem administradas, o autor até fala aqui sobre a mordomia da alma, que é indispensável para o nosso bem-estar completo. Então, nós precisamos ter esse zelo pela nossa alma, assim como temos com o nosso corpo. Da mesma forma, esse mesmo zelo que temos pelo corpo, temos que ter pela alma e temos que ter pelo nosso espírito. E isso só é possível através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o alimento para o nosso espírito, o alimento para a nossa alma. É a palavra de Deus que vai nos dar diretrizes, como devem ser os nossos comportamentos, como deve ser a nossa administração com relação aos nossos sentimentos. Por isso, Paulo falou aos Filipenses, dizendo, não estejais inquietos por coisa alguma. Ele diz, antes, todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus através de orações, súplicas e ações de graças. E aí vem a grande promessa, ele diz, e o Deus de paz, Ele suprirá todas as vossas necessidades, quer dizer, guardará todos os vossos sentimentos e os vossos corações em Cristo Jesus. É a paz de Deus, na verdade, essa paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos pensamentos e os vossos corações. Então, nós precisamos, voltamos aqui, pastor Elias, ao tema da paz. Nós precisamos dessa paz de Deus para que haja um equilíbrio na nossa alma. Maria, ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito, como resultado, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Muito bem. Tal como o corpo precisa do alimento que vimos no bloco anterior, a alma necessita também ser alimentada. O corpo precisa do pão material, a alma precisa do pão espiritual. A palavra de Jesus disse, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Muito bem. Sim, pastor. Tal qual o servo brama por águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então deve haver em nós esse desejo ardente por Deus, intenso por Deus. Evangelista Wallach França, nós estamos vivendo reconhecidamente, né, o século da ansiedade, das doenças emocionais como um todo. Fale sobre essa ansiedade no mundo que o comentarista trouxe aqui alguns dados interessantes. Perfeito, pastor Epaminondas. O nosso comentarista ele traz alguns números muito significativos. Nós sabemos que, apesar da ansiedade ela não ser considerada a própria doença em si, a doença do século, mas ela é a causa, é o efeito, né, causador de várias e várias doenças psicossomáticas, como o pastor Elias bem trouxe aqui. Nós gostaríamos de mostrar isso na nossa tela e com a nossa produção. Bem, nós vemos aí projetado na tela o que o autor traz de comentário, e ele nos diz, pastor Epaminondas, no subtópico de número 3.2, que, de acordo com os dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais,
atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. O Brasil lidera o ranking mundial da ansiedade, pois ela afeta cerca de 18 milhões de pessoas somente no Brasil. E aí nós trouxemos outros dados estatísticos, aí, como você pode ver na sua tela, da ansiedade, aí, dados fornecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde. Nós temos, pastores, a Austrália acometida 7% da sua população por esse diagnóstico de ansiedade, enquanto a Nova Zelândia 7,3%, a Noruega 7,4%, Paraguai 7,6% e o Brasil, pasme, 9,3% da população brasileira padecendo de algum tipo de transtorno proveniente desta tão temida ansiedade. E agora, pastor Epaminondas, quando nós analisamos esses dados, quando nós vemos esses dados aí na tela, gostaria que a produção já pudesse cortar para a gente, nós percebemos que é um dado alarmante. Se nós formos analisar os dados, pastor Amarildo, o índice de crianças e adolescentes que se afastam, pastor Elias, de licença escolar por doenças psicossomáticas é muito maior hoje do que da própria gripe de antigamente. Na nossa época, as crianças gripavam, elas ficavam resfriadas, hoje não. Nós percebemos que essas enfermidades, elas alcançaram, inclusive, essa faixa etária mais juvenil, e as crianças hoje, inclusive, estão impossibilitadas de irem para a escola por conta desses dados. E nós observamos também, e isso são fatos muito presentes na nossa vida, no nosso cotidiano de hoje, porque a população que é acometida por essas enfermidades, que são os pais, elas acabam acometendo todo o ambiente familiar, todo o seio familiar, e chega-se a uma questão, pastor Elias, de nível mundial, ou seja, a ciência, a política, a economia, ela não consegue, pastor Amarildo, desenvolver um estudo, um antídoto específico para isso. Somente à luz das Escrituras Sagradas, que nós veremos certamente nos próximos blocos, que através da fé, através da confiança em Deus e através de buscar as primeiras coisas que vêm do reino de Deus, reino dos céus, é que nós poderemos vencer. Mas, à luz da ciência, nós não temos nenhum diagnóstico, nós não temos nenhum grandioso estudo relacionado à psicologia ou à psiquiatria que diz assim, olha, o remédio certo para vencer essa ansiedade no mundo é o remédio X ou o remédio Y. O antídoto, certamente, nós temos aqui, à luz das Escrituras Sagradas, que é a própria Palavra de Deus. Muito bem. Pastor Elias Gomes, diante desses dados aí apresentados pelo evangelista Wallace França, são dados assustadores, né? Alarmantes. Nós temos uma solução, pastor Elias, à luz da Escritura Sagrada, para tudo isso que nós estamos tratando aqui. A Bíblia, nós já vimos aqui claramente que trata do assunto. Há solução, pastor Elias? Muito bem, pastor Epaminondas. Esta é a pergunta, né? Que muita gente, às vezes, andam atrás nos consultório A, no consultório B e etc., e querem, por meio de uma fórmula mágica propriamente humana, que ela seja traduzida ou convertida numa solução para um problema que é muito mais sério do que se possa imaginar. E nós voltamos aqui a frisar, quando nós estamos evidenciando a possibilidade aqui de solução, nós vemos que o Senhor, Ele soluciona. Não tem problema, não tem enfermidade que Ele não possa curar. Isso está evidenciado em Mateus capítulo de número 12, verso 15, e também ele na condição de onipotente, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível, ele soluciona sim. Tem pessoas, e nós não estamos aqui numa discussão meramente teórica, não. Nós não estamos aqui discutindo algo que, digamos que fica na palavra pela palavra, não. Nós temos evidência, nós temos prova, nós temos testemunhos, pastor Epaminondas, de pessoas que viveram e sofreram muito com esses transtornos, mas quando decidiram viver numa dependência e se desarmar na presença de Deus, Deus trabalhou de uma forma extraordinária, de modo que hoje essas pessoas desfrutam da verdadeira paz. Elas desfrutam de uma comunhão como nunca antes desfrutaram. Então, nós vemos que
o ser humano, na condição de pessoa, ele não deixa de ser constituído também por outras 3 partes importantes. Se nós observarmos assim, nós dizemos, mas se Deus é poderoso, onipotente, evangelista, por que ele não resolve logo isso de forma rápida, de forma imediata. Sem nenhuma contribuição de ninguém, etc. E a mente, geralmente, humana pensa dessa maneira. Mas Deus fez um homem na condição de personalidade, ele tem intelecto, ele tem emoções e ele tem também volição. É o campo da vida dele onde ele toma as decisões. Deus fez um homem com a capacidade de tomar decisões. E eu volto-me aqui, pastor, para tratar da relação de dependência com Deus, no sentido de confiar por inteiro. Se prega hoje sobre confiança em Deus. Se você sair na sociedade, na população, por exemplo, de Marabá, que é bem grande, perguntando às pessoas, você confia em Deus? Você confia em Deus? Todos vão dizer. A questão é na hora do momento crucial, é na hora da prova, na hora do vale, na hora da adversidade, que aí nós vamos dizer, na prática, se estamos ou não confiando no Senhor. E, portanto, falar que confia no Senhor, pregar sobre confiança em Deus, ensinar sobre confiança, é relativamente fácil. A questão é viver isso na prática. E quando Jeremias vem falar isso, o evangelista já leu o versículo de número 5, creio que sim, do capítulo 17, Jeremias vem fazer uma comparação entre o homem que confia em si mesmo, essa inclinação humana para confiar nas suas habilidades, confiar na sua capacidade, confiar nas influências, e aí ele caminha para o rumo do orgulho, da soberba. As pessoas, isso é provado, que as pessoas que mais sofrem disso são aquelas que se privam de ajuda, elas são muitas das vezes tomadas pelo orgulho, pela soberba, pelo individualismo e não procuram ajuda. Elas creem que podem resolver. Então, confiar na habilidade em si mesmo, isso é um caminho muito errado. E aí Jeremias vem comparar essas pessoas que confiam em si mesmo, pastor Amarildo, como a tamargueira do deserto, um tipo de arbusto que vive no deserto e vive de forma isolada, ele não recebe, ele não lida com os outros, ele não recebe ajuda de ninguém, não produz, não cresce, enfim, é algo, digamos que, desolador. Mas aí ele vem fazer uma outra comparação. Aquele que confia no Senhor, aquele que não confia no seu próprio coração, ele confia no Senhor, será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E aí ele vem dizer, olha, essa árvore plantada junto ao ribeiro de água, ela estende suas raízes até o ribeiro, ela não receia quando vem o calor, a sua folha fica verde, apesar do calor, e mesmo no ano de sequidão, no ano de crise, ela não se afadiga e nem deixa de dar fruto. O que é isso? Isso aqui é resultado de uma decisão que a pessoa, na condição de personalidade, ela toma no campo da volição e diz, eu vou me entregar ao Senhor, eu vou decidir confiar, e confiar é isso, é entregar. As pessoas hoje entregam e diz que confia e querem dar de um lado para o Senhor segurar, orientar, direcionar, e querem ficar segurando do outro, e não é isso que o Senhor quer inteira confiança, ou confiança na sua totalidade. Então, se nós alimentarmos nossos pensamentos, alimentarmos nossos sentimentos, alimentarmos nossas emoções no Senhor, conforme o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo de número 4, e o pastor Amarildo já até evidenciou aqui o versículo de número 5, ele diz o seguinte, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto, não longe, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. E na própria leitura bíblica em classe, no primeiro versículo de número 25 do capítulo 6, só pegar a parte aqui, ele diz, não andeis cuidadosos, no sentido, não é que ele está fazendo apologia à displicência,
à indolência, ao relaxamento. Não é isso. Ele está falando quanto à preocupação exacerbada. E lá no versículo de número 31, ele diz assim, olha, não andeis, pois, inquietos. Pelo contrário, ele está dizendo que a vossa equidade, o vosso equilíbrio, que vai muito apontar para o nível de confiança em Deus, seja algo de destaque por todos aqueles que estão ao seu redor, nas suas adjacências, que eles possam enxergar que há um equilíbrio na tua vida, no teu comportamento, e esse equilíbrio ele não é só exterior não. Ele nasce lá dentro, porque o teu coração já está em paz. Muito bem, vamos resumir o segundo tópico da lição de hoje com as palavras do pastor Elinaldo Renovato, onde ele sintetiza tudo que nós vimos agora no bloco. A ansiedade é um mal global na atualidade. Entretanto, assim como nas enfermidades de ordem física, através de Jesus e da sua palavra, também podemos obter a vitória sobre ela. Estudamos, portanto, aqui que a ansiedade ela ataca exatamente nesse ente do ser humano que é a alma. E nós estamos fazendo uma abordagem à luz da Escritura Sagrada. A nossa intenção, de maneira alguma aqui, é fazer uma abordagem científica, isso não é a nossa área. Nós estamos abordando do ponto de vista bíblico-teológico, aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta, onde nós vamos falar sobre a provisão das necessidades espirituais. Olha só que coisa interessante. O primeiro bloco, nós falamos das necessidades materiais, físicas. Neste bloco, falamos das necessidades emocionais, portanto, da alma. E o terceiro e último bloco, falaremos das necessidades espirituais. Não saia daí, em instantes estaremos de volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje. Estamos abordando sobre a promessa de provisão, a 11ª lição, caminhando para a conclusão de mais um trimestre. O ano está terminando, estamos fechando aí, portanto, o 4º trimestre com chave de ouro. Obrigado por sua audiência, por sua companhia ao longo deste ano, destes 4 trimestres que estamos juntos aqui. E eu quero já apresentar, mostrar a você aqui a próxima lição do próximo ano de 2025, o primeiro trimestre. Será uma lição apologética. Nós iremos trabalhar em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Portanto, em 2025, nós iremos estudar um tema muito necessário, sobretudo nos dias em que nós estamos vivendo. Lição comentada pelo querido pastor Ezequias Soares. Até a última lição do trimestre, nós iremos estar divulgando um pouco mais essa revista. Vamos para o resumo do que nós iremos falar agora, através do mapa mental que vai aparecer na sua tela, onde o assunto agora é a provisão das necessidades espirituais. Como vimos no bloco anterior, já falamos das necessidades físicas, as necessidades do corpo, falamos também das necessidades emocionais, as necessidades da alma e, portanto, agora falaremos das necessidades espirituais, as do espírito, o espírito humano, evidentemente. A necessidade de salvação é o primeiro ponto que vamos abordar. A necessidade da presença e direção de Deus, muito importante, é o segundo ponto. E o terceiro ponto, e falaremos sobre necessitados do Espírito Santo. Maravilha. Pastor Amarildo Coelho, fale sobre este primeiro subtópico aqui, das necessidades espirituais, que é exatamente a maior necessidade do ser humano, independentemente de quem seja. A maior necessidade do ser humano está aqui, não é, pastor?
Alguém disse, pastor Epaminondas, eu não sei se foi no programa, o senhor falou, que o homem tem um grande vazio. Do tamanho de Deus. Foi o filósofo russo Fyodor Dostoiévski que disse. E esse vazio é do tamanho de Deus. Então, se é do tamanho de Deus, somente Deus pode preencher. Há essa necessidade espiritual. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, versículo 23, ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, há uma necessidade de salvação, de redenção, tanto para o corpo, como para a alma, como para o espírito. Pastor Elias, tem uma passagem nas Santas Escrituras que está em Números, capítulo 21, versículo 5, que diz assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Agora veja, pastor Epaminondas, o que eles falaram: pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão. E era justamente o maná. Pão vil. O pão, o Salmo chegou a dizer que eles comeram do pão dos anjos. Quer dizer, o maná vinha do céu como uma semente de coentro, que eles faziam bolos e etc., alimentos para comer, e chegou um momento que eles não consideraram, porque o maná apontava para Cristo, o pão que desceria do céu para suprir todas as nossas necessidades. E por que Israel caiu no deserto? Porque eles tiveram fastio deste pão. A visão estava voltada para o material. Em Deuteronômio, capítulo 8, o Senhor fala algo interessante. No versículo 2, o Senhor diz assim para Israel: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu estes 40 anos pelo deserto, para te humilhar e para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Versículo 3, e ele te humilhou e permitiu que tivesses fome e te alimentou com o maná, que não conhecias, nem teus pais conheciam, para que soubesses que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. A minha versão diz: e te deixou ter fome. Ter fome. Justamente para compreender que as nossas necessidades essenciais, principais, não é o do físico, é a necessidade espiritual, é a palavra de Deus que vem para suprir todas as nossas necessidades. E vejam, pastores, evangelista Wallace, pastor Elias, que o diabo, sabendo disso, que o homem sempre atenta para essas necessidades do físico, como os nossos pais, Adão e Eva, olharam para as necessidades físicas, para o alimento e transgrediram, ele vê Jesus 40 dias, 40 noites no deserto e faz a mesma proposta. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus faz uso da espada do Espírito, que é justamente esse verso. Disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então essa, pastor, é a grande necessidade do ser humano, voltar-se para a palavra de Deus. Muito bem. Pastor Elias Gomes, uma vez suprida a principal necessidade do homem, que o pastor Marildo muito bem expôs para nós, a necessidade de salvação, agora este homem, suprido espiritualmente, né, por esse preenchimento de Deus, salvo, ele precisa de um direcionamento, não é, pastor Elias? Ele precisa aí da presença de Deus, do Espírito Santo, para conduzir e orientar ele, não é isso, pastor? Exatamente, pastor Epaminondas. Nós percebemos aqui, ainda voltando para o início da nossa lição, tem 3 partes, portanto, do corpo, aliás, do ser humano: alma, corpo e espírito, e nós vimos que a parte física, que é a parte material, ela desenvolve uma relação horizontal. Ela se relaciona e se comunga com as coisas que estão no mesmo nível. Nós vimos aqui também que a outra parte, a alma, que é uma parte, portanto, da imaterial, ela tem uma relação central, porque digamos que o centro das emoções do ser humano, é onde ele, digamos que, se relaciona consigo mesmo, é onde suas emoções são desenvolvidas, e nós já vimos isso. Tanto é possível ver que a própria ciência aponta isso,
e também a Bíblia, pela palavra de Deus, nós vimos isso. Mas há o espírito, que é a parte do ser, que é imaterial, que desenvolve uma relação vertical, porque é a parte do homem com a qual Deus se comunica de forma mais precisa, de forma mais acentuada, tanto que aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, Paulo diz assim, que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Falando disso, pastor Epaminondas, nessa relação com o espírito do homem, Deus quer que cada um de nós percebamos, tenhamos e desfrutemos da sua presença na nossa vida. Desfrutemos da sua presença na nossa vida. A presença de Deus é mais do que alguém possa imaginar. Ela apresenta uma condição de suficiência plena. Ela apresenta um estado de satisfação plena, evangelista Wallace. Muitas pessoas aí afora andam em busca de tantas coisas, elas não sabem do que elas precisam, na verdade, é da presença de Deus na sua própria vida. Tendo isso em vista e enxergando a sua tamanha relevância, é que Davi, no Salmo 51, depois de estar reconhecendo e confessando seus pecados, seus deslizes, suas mazelas, ele diz, Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Ele reconhecia com precisão que sem a presença de Deus, ele era um rei fadado ao fracasso. Os seus dias estavam absolutamente contados se ele andasse desprovido da presença de Deus. E o que dizer de Moisés, que reconheceu, lá no livro do Êxodo, capítulo 33, nós vimos, quando ele disse, Senhor, sem a tua presença, nós não nos moveremos daqui, nós não vamos dar um passo, se o Senhor não for conosco. Então, nós vemos, a partir dessas experiências, desses homens de Deus, e por esses relatos bíblicos, que a presença de Deus não é algo opcional, pastor Amarildo, para quem quer vencer, para quem quer chegar do outro lado, para quem quer superar as agruras da vida e superar os desafios. A presença de Deus não é um elemento, por assim dizer, opcional, mas é fundamental. E o que falar da direção? Porque uma vez que alguém se relaciona com o Senhor e desfruta dessa presença, o Senhor quer manifestar direcionamento. Ele tem prazer em conduzir a pessoa. Mas é claro que para isso é necessário que eu me deixe ser guiado por Ele. Por quem? Mais propriamente pela pessoa do Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra. Romanos capítulo 8, verso 14, e também no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 16, versículo de número 13, Romanos 8, 14, diz, porque todos quantos são filhos de Deus, estes são guiados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E lá em João 16, quando o Senhor fez a promessa que Ele iria, mas rogaria ao Pai para enviar o outro, com a mesma essência, com o mesmo teor, com o mesmo propósito, o Espírito Santo, ele viria e ele os conduziria, ele os direcionaria e apontaria tudo o que eles deveriam fazer, porque ele não falaria de si mesmo, mas do Pai que estava no céu. Então, quando nós evidenciamos sobre direção, dois aspectos fundamentais para que alguém possa ser, digamos que, configurado como alguém que anda na direção do Senhor, é necessário que ele não se aparte do Paráclito divino, o Espírito Santo, o ajudador, o consolador, o fortalecedor, o mantenedor, o direcionador, o socorro, é o Espírito Santo, mas também a palavra de Deus, que clareia a nossa mente na hora das decisões, na hora das situações
que o adversário, nós vimos na lição passada, o quanto o diabo é poderoso para preparar a emboscada, mas todas as emboscadas do diabo, pastor Amarildo, elas podem entrar em falência definitiva quando a palavra de Deus chega, porque a palavra de Deus é luz, onde a luz chega, as trevas elas são dissipadas, elas são aniquiladas. No Salmo 119, verso 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Há um pregador muito conhecido, nós chamamos, pastor Gesiel Gomes, ele diz que é comparado a alguém que vai num carro, é luz baixa para o caminho, aliás, para os pés, mas também tem luz alta para o nosso amanhã, para o futuro. A palavra de Deus, ela nos ajuda, ela nos direciona e ela nos fortalece para que nós não venhamos tomar decisões erradas. Quantas pessoas têm colecionado derrotas tão somente como resultado de decisões erradas, decisões sem prosperidade alguma, sem êxito algum, e enquanto, na verdade, o Senhor quer que nós tenhamos decisões de sucesso, decisões exitosas por meio da sua palavra. Muito bem. Neste terceiro ponto da lição, o evangelista Wallace, fica claro que o ser humano é um ser espiritual. E, portanto, o pastor Amarildo, ele tem necessidades espirituais. O senhor falou que este homem, ele tem necessidade de salvação. O pastor Elias agora nos trouxe a necessidade da presença e direção de Deus, mas também, evangelista Wallace, necessitados do Espírito. Perfeito, pastor Epaminondas. Olha só que maravilha de lição. Nós avançamos no primeiro bloco falando sobre a necessidade do corpo, segundo bloco sobre as questões sobre a alma, e agora nós estamos tratando sobre esse tema específico sobre a necessidade do Espírito. E aqui o subtópico de número 3 diz, necessitados do Espírito Santo. E quando nós estudamos sobre isso, pastor Epaminondas, nós estamos tratando sobre a mordomia do Espírito Santo. Mordomia do Espírito Santo não é a tranquilidade do Espírito Santo. Mordomia do Espírito Santo é trabalhar, administrar o meu espírito, conversar com o meu Espírito Santo, dialogar com o Espírito Santo, uma ação do Espírito Santo. E quando nós olhamos acerca desse efeito, desse estudo da mordomia do Espírito Santo, nós percebemos que perpassamos por duas grandes esferas. Isso, ao longo dos estudos da Assembleia de Deus no Brasil, nós vemos nos dedicando muito a isso. E a mordomia do Espírito Santo ela está amparada, pastor Amarildo, em duas esferas. A primeira, andar no Espírito Santo, e a segunda, frutificar no Espírito Santo. Então, o pastor Elias ele fez a leitura de Salmos de número 51, no versículo 11, mas o versículo 10 diz assim, de uma forma muito gloriosa: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mas a palavra de Deus diz agora, e renova, ou seja, o Espírito Santo é capaz de ser administrado para renovação, para regeneração. Renova dentro de mim um espírito inabalável. E quando nós vemos essa questão da inabalabilidade do Espírito Santo, nós percebemos aqui que há necessidade de nós andarmos caminhando com Ele. O Espírito Santo, como nós bem dissemos, ele não é uma força, não é uma energia, não é algo não palpável, não. O Espírito Santo, nós estamos falando do próprio Senhor, do próprio Deus, em substância, nós estamos tratando da terceira pessoa da Trindade. E quando nós analisamos sobre o efeito de andar sobre o Espírito Santo, pastor Epaminondas, pastor Elias, nós percebemos que é esse Espírito que ele nos guia, esse Espírito, ele nos orienta, esse Espírito, ele nos ajuda a nós cuidarmos do nosso próprio corpo, esse Espírito, ele nos toca, inclusive, quando o nosso corpo está em contradição com a nossa alma, o nosso Espírito, ele funciona como esse instrumento regulador. E nós percebemos aqui essa grande importância do Espírito Santo de Deus. E só para a gente concluir, pastor Epaminondas, tem um versículo, ele é até apocalíptico, ele é escatológico, mas nós gostaríamos de ler, que diz assim, pastor Amarildo. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Ao que vencer, darei do maná escondido, lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Essa carta aqui, pastor Epaminondas, dentro daquelas cartas escritas à Ásia, à igreja de Pérgamo, ela fala sobre um maná escondido.
e ele fala também sobre uma pedra. E esse maná escondido, apesar de que tem um efeito escatológico, apontando para o futuro, nós fazemos as nossas aplicações diárias. É aquela que as pessoas olham para a gente e dizem assim, como é que esse crente ele é tão pobre financeiramente e nunca falta nada para ele? É porque o crente ele tem aquele manazinho escondido, né? Guardado. E essa pedra aqui, apesar das divergências que nós temos acerca da escatologia, o que significa essa pedra, do que seria essa pedra, muito se discute a respeito, mas essa pedra, em termos de estudo, ela pode significar uma absolvição, uma liberdade, uma distinção, uma honra. Ou seja, para o crente, além de não faltar a comida, além de não faltar o pão, porque esse maná é escondido para o crente, ainda tem, pastor, a honra. Essa honra promovida pelo quê? Pelo fortalecimento do Espírito Santo que nos acompanha, esse paracleto de Deus. Então, quando nós observamos aqui a necessidade de nós andarmos na direção do Espírito Santo, como o senhor bem disse, a principal característica que nós temos, o principal alvo que nós temos, que é da nossa salvação, que ela é trabalhada pelo próprio Espírito Santo, aí aqui a gente vê também a necessidade de nós frutificarmos, como o pastor Amarildo tanto tem falado durante esse trimestre, sobre os frutos do Espírito Santo. E nós, como crentes, nós frutificando, junto com os nossos irmãos, nós teremos a paz, nós teremos a longanimidade, a bondade, a misericórdia, o amor, e nada nos faltará. E essa é a mensagem que nós temos para hoje, para os nossos irmãos, que o Espírito Santo ele é capaz de nos dar essa paz, e ele é capaz de interceder por nós, como está em Romanos 8, capítulo 26, capítulo 8, versículo 26, acerca dos gemidos inexprimíveis com que ele intercede por todos nós. Além de ser ajudador, é um intercessor maravilhoso por todos nós. Muito bem, vamos para o resumo deste terceiro tópico da lição. Como seres tricotômicos, além das necessidades físicas e emocionais, também temos as carências espirituais, as quais, por meio do Espírito Santo, o Senhor também nos provê. Chegamos ao final de mais uma lição, onde hoje exploramos este tema maravilhoso, onde temos aqui as promessas de Deus para prover todo o nosso sustento, seja ele material, físico, seja emocional, seja espiritual. O Senhor é aquele que provê tudo em nossas vidas. Obrigado por sua companhia, por sua audiência. Nós esperamos por você na próxima lição. Aliás, a penúltima do trimestre, nós iremos falar sobre a promessa de vida abundante. Olha só que tema maravilhoso na próxima semana. Você tem um encontro marcado conosco. Nós esperamos por você aqui neste programa. Obrigado também à nossa produção, aos nossos irmãos que nos auxiliam na produção desta programação tão abençoadora, e sempre a gratidão aos nossos comentaristas, pastor Amarildo Coelho, muito obrigado, que as bênçãos do Senhor sejam abundantes. Amém. Pastor Elias, que o Senhor multiplique as bênçãos, evangelista Wallace França, que o Senhor possa fazer com que a sua casa, a sua família também seja abundantemente abençoada em nome de Jesus. Agradecemos a Deus também sempre pela vida do nosso pastor, o pastor Salles, que é o pastor presidente da nossa querida igreja aqui na cidade de Marabá, no estado do Pará. Deus abençoe você, tá bom? Que a sua casa também seja abundantemente abençoada. Evangelista Wallace, nos despeça em oração. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esta rica programação. Nós somos gratos pela vida do pastor Epaminondas, do pastor Amarildo, do pastor Elias, deste pequeno servo que fala contigo. Nós somos gratos pela vida de todos os nossos professores e coordenadores das escolas bíblicas dominicais na cidade de Marabá e região. Somos gratos também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Salles Batista, a quem o Senhor confiou esta grande obra e esse projeto da Escola Bíblica Dominical em Marabá. Em tudo isso, nós somos gratos e, por fé, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém.